Ricardo, uma pessoa, por mais que tenha poder público, por mais que tenha uma secretaria de assistência social tratando, a pessoa fica muito dependente. Ela tem que caminhar para a sua independência, para reconhecer a sua capacidade, o seu valor, a sua autoestima. Para isso ela precisa ter lugar para abrigo. Nós já falamos da habitação, então um programa de habitação, de aluguel social, de habitação social. Mas se ela não tem renda, ela não vai conseguir pagar o aluguel, não vai conseguir pagar a prestação, não vai conseguir minimamente se mobilizar para ter uma renda, para ter um trabalho. Eu prefiro falar em trabalho e renda, não exatamente em emprego e renda, porque tem diferentes formas de trabalho que não necessariamente implicam em renda. O teu mandato pensa nessa direção? Professor, a gente que anda pela cidade, principalmente pelas periferias, pelos bairros, vê quanto que Ribeirão Preto é uma cidade desigual. Essa riqueza que Ribeirão Preto tem no seu PIB, ela não chega, principalmente nas periferias, e não chega nas pessoas, principalmente na juventude. A gente vê muita juventude abandonada, desalentada nos bairros, sem nenhum projeto no contraturno escolar e sem nenhuma perspectiva de profissão, de trabalho, de renda. É uma juventude que está sem esperança, né? E nós precisamos devolver a esperança para a cidade de Ribeirão Preto e para a juventude. Para isso, o dinheiro precisa circular, o dinheiro precisa estar nas periferias, precisa estar na cidade toda. Ribeirão é uma cidade que cresce, mas cresce apenas um ponto da Zona Sul. Ela não cresce na cidade toda. E para crescer, nós precisamos desenvolver os bairros, precisamos desenvolver as periferias. Por isso nós defendemos periferias como centralidade. Quando você desenvolve a cidade como um todo, a cidade como um todo melhora, né? Então nós temos algumas propostas. Desenvolver as periferias passa muito por distribuição de renda, oportunidade de distribuir renda, gerar renda e distribuir renda. Então a gente pensa muito na questão do microcrédito. Por que não um banco municipal de microcrédito ou políticas de microcrédito articuladas com o governo estadual, com o governo federal, por exemplo? Porque já se tem muitas pesquisas, né, inclusive fora do país, o quanto de potencial de desenvolvimento o microcrédito tem em pequenas comunidades, né, favelas, comunidades e bairros periféricos. Então nós defendemos isso como uma política importantíssima. Cooperativas populares, no sentido da economia solidária. Você tem muitas oportunidades de cooperativas populares, junto com a ocupação de praças, que nós falamos lá, já na questão da moradia e na questão da mobilidade do meio ambiente. Ou seja, feiras de artesanato, de arte, de cultura, de gastronomia, né? Polos de gastronomia regional. A gente fala muito da Zona Norte de Ribeirão Preto, os bairros, por exemplo, do complexo do aeroporto, muitos comércios ligados à cultura do norte e nordestina do nosso país. Por que não fazer uma associação desses comerciantes para um polo gastronômico nas periferias? Então, cooperativas populares de catadores de reciclados, de material sólido, né, junto com uma coleta seletiva, uma política de coleta seletiva em Ribeirão Preto. Você tem muitas oportunidades no campo da economia solidária, do microcrédito que a gente pode fazer nas periferias de Ribeirão Preto para desenvolver as periferias, fazendo o dinheiro chegar lá. Outra proposta que a gente vai fazer força, se tiver um mandato, é a chamada zeladoria cidadã. O que é a zeladoria cidadã? Praças, parques, escolas, centros culturais, espaços públicos aos montes existem nas periferias e na cidade toda, que pode fazer com que as pessoas tenham uma ocupação nesses espaços, pessoas comuns do bairro, através de uma formação técnica e profissional, que pode ser dada no centro profissional da prefeitura, que já existe, e pode capacitar essas pessoas para serem zeladores cidadãos. O que é um zelador cidadão? Ele vai tomar conta da praça, ele vai tomar conta de uma horta comunitária, ele vai ajudar dentro de uma escola, ele vai ajudar dentro de um centro cultural que nós defendemos, ou seja, através de uma bolsa auxílio. Então a pessoa recebe uma bolsa mensal, recebe formação profissional e vai atuar nos espaços públicos do seu próprio bairro, através da figura do zelador cidadão. Eu acho que isso distribui renda. E esse zelador cidadão, ele pode ser um idoso ou ele pode ser um jovem, que são duas categorias da população de Ribeirão Preto que estão abandonadas, os idosos e os jovens. Os dois representam 13% da população, tanto idosos quanto jovens. Então são 26% da população de Ribeirão Preto que pode ser beneficiada pela zeladoria cidadã, dando ao jovem o contraturno escolar e dando ao idoso talvez um complemento de renda da sua aposentadoria ou talvez a única renda que ele possa ter. E o terceiro ponto, professor, é o desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto, mas não só no viés de comércio e serviço. Muito se diz que Ribeirão Preto é uma cidade que é de comércio e serviço. Aí você esquece a indústria. A indústria é Sertãozinho, a indústria é o São... Não, Ribeirão Preto precisa ser uma cidade industrial também. Nós precisamos consolidar os polos industriais que já existem na cidade. Por que não? Porque a indústria, ela produz melhores salários. A indústria induz que você coloque na cidade centros de formação técnica e tecnológica, de inovação, e isso é fundamental e atrai inclusive a juventude. Nós fizemos um trabalho muito grande, o senhor acompanhou,
de tentar trazer para Ribeirão Preto um Instituto Federal, que vai ser colocado ali na região dos Campos Elíseos, beneficiando aquela região e aquela área abandonada, né, vazia da antiga Cianê. Uma conquista. O Instituto Federal, ele faz, a própria presença do Instituto Federal faz com que indústrias procurem a cidade. Né? Então, assim, fazer Ribeirão Preto se tornar também uma cidade industrial é fundamental para gerar melhores salários, melhores empregos e qualificar, inclusive, a formação profissional, técnica e tecnológica da nossa cidade. E parcerias, inclusive, com a USP, né? A USP precisa deixar de ser esse castelo que não conversa com Ribeirão Preto. Os dois precisam conversar. USP, Instituto Federal, polos de desenvolvimento tecnológico, que já existe na USP também, né, que é o Supera, né, e áreas de polos industriais que tem que se desenvolver em Ribeirão Preto. Ribeirão precisa ser, na verdade, o que é hoje a região de Jundiaí, Campinas, Vinhedo, né, aquela região que se desenvolve comércio e serviço, mas também indústria. Ribeirão precisa sonhar com isso. E nós não podemos esquecer, professor, que nós somos uma região metropolitana. Ribeirão Preto é a grande cidade, o restante é tudo cidade dormitório. Não tem emprego, não tem renda, não tem futuro para a juventude. E nós, como uma grande cidade, precisamos nos preocupar com essa região metropolitana. É nossa responsabilidade. A região metropolitana precisa funcionar como região metropolitana. E Ribeirão Preto se transformando numa cidade também industrial melhora, mas nós precisamos cobrar o governo estadual que extinguiu a Implaza, que era uma empresa de fomento para as regiões metropolitanas. Não existe região metropolitana sem fomento. Então precisamos cobrar o governo estadual que recomponha o fomento de região metropolitana e que o desenvolvimento de Ribeirão Preto também ajude a região metropolitana de Ribeirão Preto. Não pode ser abandonada e hoje está abandonada.